Oi, tudo bem? Quarto vídeo aqui da série Fumi Responde, perguntas de seguidores do canal. Se você quer que eu responda a sua dúvida também, comente aqui embaixo, eu faço um vídeo para você também respondendo a sua dúvida. Bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. Vamos agora então já direto para a primeira pergunta, né? Rafaela Rezende, boa noite professor, uma pergunta de iniciante. O que acontece se a bolinha encostar na rede durante o jogo? A bolinha pode tocar na redinha, só que tem algumas regras para o saque. No caso do saque, quando você saca e a bola pega na redinha e pinga na parte do adversário, o saque volta. E ele volta quantas vezes for necessário. Mas se o seu saque pegou na redinha e não pingou na mesa do adversário, foi para fora, aí é ponto do adversário. Agora, no caso de você estar no rally, né, na troca de bola, já começou o jogo, tal, você está trocando a bola com o jogador e de repente a bola do adversário pingou na redinha e pegou na sua parte aqui, você tem que pegar ela e rebater ela, porque senão o ponto é do adversário, tá? Durante o rally, né, que nós chamamos, né, durante a troca de bola, quando a bola pega na redinha, segue o jogo. Se ela pingar na sua mesa, você tem que arrumar algum jeito de rebater ela. Vamos agora então para a segunda pergunta. Jake, você pode me dizer se a Jola Infinity Balance é uma boa raquete? Ela é uma raquete já montada? Sim, Jake, a raquete Infinity Balance é uma raquete montada, né? Mais para iniciante, né? Porque geralmente eu recomendo aqui que compre raquete, você que monte a sua raquete, né? Que geralmente você encontra material melhor, tá? As raquetes montadas, elas são mais baratas, né? E por serem mais baratas também, o material também é mais barato, né? A borracha é um pouco inferior do que a gente está acostumado a jogar, né? A madeira também de menor qualidade, não é usado as lâminas mais tops, né? Porque quanto melhor a qualidade das madeiras também, o preço fica mais caro aí também, tá? Então é uma raquete montada para iniciante. Eu já bati com ela uma vez também, não achei ruim, tá? Para iniciante tá muito bom. E, inclusive eu tenho aqui no meu site, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Eu recomendo algumas raquetes, né? Que eu selecionei da Amazon, né? Onde eu peguei todas as raquetes lá e eu selecionei as que eu acho melhor lá para o iniciante. E vou deixar aqui na descrição para você. Se você quiser, você passa lá, dá uma olhadinha para ver se você vai gostar dela. Vamos agora para a terceira pergunta. José Carlos Neofite, qual seria a quarta bola? A quarta bola, quando você recepciona a bola, quando o adversário sacou para você e você recepcionou essa bola, nós chamamos de segunda bola. E depois, quando a bola volta, depois da sua recepção, essa bola que nós chamamos de quarta bola. A quarta bola não necessariamente você tem que abrir atacando. Não, a quarta bola é simplesmente quarta bola. Você faz o que for necessário no momento. Se o adversário devolver curto, você devolve curto, ou dá um tiquita, ou dá um haral. Se ela voltar comprida, você for atacante, você ataca, tá? Mas a quarta bola é a bola após a recepção. Recepcionou, depois a bola voltou para você, isso que nós chamamos de quarta bola. Então acho que deu para explicar aí, tá? Vamos para a próxima pergunta. Elias Lima, me tira uma dúvida, um jogo oficial de tênis de mesa, a raquete pode tocar a mesa? Sim, Elias, a raquete pode tocar a mesa. O que não pode tocar a mesa é o freehand, é a mão que não está segurando a raquete. Se você é destro, você segura ela com a direita e a mão livre é a esquerda. Durante o rally, durante a troca de bola, se a bola vier muito curta, por exemplo, e você não estava esperando, você não pode tocar a mão na mesa e não pode nem empurrar a mesa, né? Se você empurrar a mesa também é considerado erro seu. Você pode encostar a raquete que você está segurando, obviamente, e pode encostar até o cotovelo, a mão em cima, a mão que está segurando a raquete, não tem problema encostar na mesa, tá? O que não pode é o freehand. E uma curiosidade, né? Por que não pode, né? Porque você tem um melhor equilíbrio. Com um pé você tem menos equilíbrio. Com dois pés você tem um melhor equilíbrio. E com a mão você teria 3 pontos de apoio. Então fica muito mais fácil de você se equilibrar. No tênis de mesa é muito importante o equilíbrio, né? O adversário sempre tenta te desequilibrar para depois fazer um contra-ataque. Se você usar a mão, quer dizer que você tem que ter 3 pontos de apoio e você não vai perder o equilíbrio, né? Agora para a próxima pergunta, Sidney Saldanha Fumihiro, ótimo vídeo. Pergunta:
Como retirar a borracha velha sem danificar a raquete? Então, Sidney, as raquetes que nós colamos, né, os profissionais colam, nós colamos com cola à base d'água. Eu nunca tive problema para retirar a borracha. Eu acho que você teria problema se a sua borracha for muito antiga, se você comprou uma raquete montada, por exemplo. A gente não sabe que tipo de cola a empresa, né, a marca usou. Então, às vezes você pode tirar ela, né, pode ter dificuldade para tirar ela, né? Geralmente, como eu retiro ela? Eu pego essa ponta daqui e tiro na diagonal aqui, tirando aos poucos assim, tomando bastante cuidado para não tirar a lasquinha da raquete. Nas colas à base d'água não tem problema nenhum, eu consigo tirar isso facilmente. Vamos supor que você tenha mais dificuldade, né? Você não consiga tirar assim simplesmente com a mão, ou você tirou, rasgou e essa outra parte também tá difícil de tirar, né? O que eu costumo usar é solvente, né? Qualquer solvente aí, sei lá, thinner, água ras, acetona. Eu pego, coloco um pouco no algodão, vou abrindo aqui aos poucos e vou injetando o líquido aqui. Ele vai amolecendo um pouco a cola e vai ficando mais fácil para você tirar essa parte aí que tá mais difícil para você. Em último caso, quando tá muito ruim mesmo, além de eu usar o solvente, eu uso também uma espátula. Tá? Espátula de pedreiro mesmo, tá? Pego aquela espátula, tomo maior cuidado para não tirar as lasquinhas da raquete, mas você colocando o solvente, ela já vai amolecer a cola, vai dar para você tirar bem fácil aí, tá? Depois que você tirou mesmo, e se ficou um pouquinho de resquício de cola tal, aí eu procuro esfregar com o dedo mesmo e aí geralmente a cola sai. Se você está gostando do conteúdo do canal, clica aqui em valeu e apoia o canal. Se não estiver aparecendo para você, arrasta para o lado, vai aparecer um coraçãozinho para você e lá você vai poder deixar o seu comentário e o seu comentário vai ficar em destaque. E eu vou dar prioridade nas respostas para quem está apoiando o canal. Quem puder ajudar a fortalecer o canal, eu agradeço. Última pergunta, José Pereira, como contra-atacar a cozinhada? Tem hora que no jogo o adversário só fica cozinhando esperando você atacar e ir na rede. Qual o jeito certo de sair dessa situação? O contra-ataque é quando a gente recebe um ataque, né? E a cozinhada nós consideramos que não é um ataque, é uma técnica mais defensiva. Então você tem algumas formas de você devolver ela. Você treinar loop drive, por exemplo, né? Loop drive é uma técnica que você vai de baixo para cima assim, você raspa a bola, tanto de back e como de forehand também, de baixo para cima, raspando essa bola aí. Que é a bola que nós chamamos de cozinhada, né? Tsutsuki, cavada, chop, né? Cada lugar tem um nome, né? Essas bolas a gente treina loop drive, tá? Raspar bem a bola. Se você é novo aqui no canal, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações para que o YouTube possa enviar os vídeos que eu posto aqui toda quinta-feira e domingo às 8 horas da noite. Tem jogadores sim que cozinham bastante, tem uma boa cozinhada. Se você não tiver um bom drive, o adversário acaba contra-atacando, né, o seu drive, né? Se o adversário tem uma boa cozinhada, uma cozinhada espetada, né, firme, você vai abrir, você não vai conseguir impor muita potência, às vezes nem muito efeito, e aí você recebe um contra-ataque. Então você tem que treinar bastante primeiro essas técnicas aí. E como sair dessa situação? Se você não quiser cozinhar, por exemplo, vamos supor que o adversário sacou curto para baixo e ele quer levar a jogada para a cozinhada. Se você devolver cozinhando, você entrou na dele, né? Você entrou no rally de cozinhada. O que eu recomendo? Você aprenda Chiquita, que é essa técnica aqui. Ou Haral, que é essa técnica aqui, ó. Com bolas para baixo também. Bola para baixo dá para dar Chiquita, dá para dar Haral. O que vai acontecer? Como o Chiquita e o Haral é uma devolução com um efeito para cima, o adversário teoricamente não vai cozinhar essa bola, porque se ele cozinhar essa bola mal, a bola vai muito alta e vai dar chance para você. Então é uma forma de você sair dessa situação, né? Na recepção, o jogador ele sacou para baixo, ao invés de você devolver cozinhando, você devolve com Chiquita ou Haral. Aí a bola não vai voltar para baixo, vai voltar para cima e aí você vai entrar direto para o
rally com bola para cima. Então essa é uma forma de você evitar uma cozinhada. Outra forma de evitar é quando o saque vem para você, né? Porque você tem direito a 2 saques de cada, né? Os 2 saques seus, 2 saques do adversário. Você não pode decidir pelo adversário. O adversário ele saca o que ele quiser. Agora quando você saca, não, você saca o que você quiser. Então se você não gosta de cozinhada, eu recomendo que não saque para baixo, saque para cima. Se você sacar para cima, lateral para cima, invertido para cima, simplesmente para cima, curto ou comprido, teoricamente o jogador vai entrar com efeito para cima, vai entrar com chiquita, vai entrar com haral, vai entrar com drive de back, vai entrar com drive de for, e a bola vai voltar para cima para você, e aí você vai poder levar direto para o rally, ou seja, você evita a cozinhada. Tá bom? Acho que deu para explicar aí, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou aí, compartilha aí com seus amigos aí. Não esqueça aí de se inscrever, tá? A maioria das pessoas que vêm esse canal aqui, mais de 70% não são inscritos. Vamos dar uma força aí pro canal aí, tá bom, pessoal? Valeu e nos vemos na próxima aula.